Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? Espero que estejam todos bem. Passado o 7 de setembro, né? Que eu acho que assim, eu confesso que eu fiquei com um pouco de não peso na consciência, mas o último episódio que nós lançamos sobre a retrospectiva do governo Bolsonaro me deixou um pouco assim porque a gente não gosta muito de. Claro, não, como nós sempre dizemos, não somos amebas, não somos neutros, temos posições, mas a gente, de fato, nos posicionamos muito, né, no último episódio. Só que depois dos últimos acontecimentos do 7 de setembro, eu acho que aquilo só reforçou a importância do nosso último episódio. E, como sempre, do meu lado esquerdo virtual, o nosso. Te chamo de imbrochável ou não, meu querido Danilo? Não precisa, não precisa. E aí, Tudo bem, pessoal, já bom sabemos dia? aqui que o Danilo às vezes não funcionou tão bem, mas o meu querido amigo Danilo Sanfelice. Como é que está, meu querido amigo? Quem nunca, né? E aí, pessoal, bom dia, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tava falando com um amigo meu. O cara o cara que tem o funcionamento normal ali, ele não chega em qualquer pessoa assim e fala assim, ó, ô amigo, eu não brochei ontem, tá? Ninguém fala isso. A pessoa que fala isso é porque, né, tá um pouco inseguro, velho. Mas enfim, vergonha alheia à parte, a gente podia ter esperado um pouco. Se a gente soubesse, né, Fábio, a gente podia ter esperado um pouquinho e ter colocado isso no episódio já retrospectivo. Porque, meu Deus do céu, né? Que Meu Deus. constrangimento. Pois é, né? No bicentenário. Velho. E isso é um dos assuntos que nós até vamos comentar um pouco, que vamos comentar sobre o processo de independência do Brasil, que tem muita romantização, mas também tem muitos, como eu posso dizer, não falsas histórias, mas falsas ideias de como se deu o processo de independência, que não envolve o órgão sexual masculino, mas o. Não o que está na frente, mas o que está atrás. Que essa história também é bem famosa. E sem mais delongas, então. Quer fazer mais algum comentário, Danilo, antes de partirmos para o episódio? Não, só isso. Depois de imbrochável, não tem mais o que falar. Né? Pois, em 200 anos é triste ver isso. Mas então vamos fazer a retrospectiva, melhor dizendo, então, do processo de independência do Brasil e os seus desdobramentos sobre este grandioso evento. E bom, pessoal, no caso, o nosso processo de independência ele varia um pouco com relação ao da América Espanhola. Como nós já havíamos dito nos episódios dos países de língua castelhana, o processo de independência brasileiro ele também deriva do fruto da Revolução Francesa, das ideias iluministas que permearam a Revolução Francesa e dos desdobramentos que vão levar à ascensão de Napoleão e à guerra contra a Inglaterra, fazendo com que ocorra né, a fuga da família real de Portugal para o Brasil. Mas isso aí eu deixo essa bola para o Danilo, que ele vai explicar os pormenores deste processo inicial da independência. Então, pessoal, como o Fafá já explicou, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, como a gente sempre faz, né, em todos os episódios, para explicar esse contexto histórico da vinda da família real portuguesa para o Brasil, que foi muito importante para a própria independência. Então, a gente vai voltar rapidamente, prometo não demorar tanto nisso, mas voltaremos na Revolução Francesa. Então, após 1789, né, a Revolução Francesa se consolidou ali, e uma série de conflitos se iniciaram entre a França já liberal e o restante da Europa mais conservadora. Normal, igual acontece em todo o processo revolucionário, seja ele liberal ou não. Paralelamente a isso, a França e a Inglaterra, que a Inglaterra nesse momento também já era liberal, passaram a disputar o posto de principal economia do mundo. Em 1796 foi assinado um acordo entre Portugal, Espanha e Reino Unido que garantia para os ingleses o comércio com os portos portugueses, especialmente o porto de Porto, além de frear o avanço econômico francês.
Em 1801, os franceses pressionam os espanhóis a iniciar uma ofensiva contra Portugal. Depois do avanço das tropas, essa pressão, né, não é uma pressão diplomática como é hoje em dia, é uma pressão de fato militar, né? Depois do avanço das tropas, a aliança atacante, a aliança francesa e espanhola, dá um ultimato aos portugueses para encerrar os portos para fechar, né, no caso, os portos com os ingleses e abrir com os franceses. E também o que os espanhóis garantiam em ajudar a França era continuar com esses portos, com essa via econômica aberta, apesar de romper com o acordo com os ingleses. Então, tipo, na prática, era vantajoso aos espanhóis nesse primeiro momento, só que, porém, a França tinha o controle bélico da situação, né? Então, para os espanhóis também não era um processo tão tranquilo assim. A França, portanto, se beneficia duplamente, porque primeiro teria acesso ao principal porto da Europa Ocidental, naquele momento, e segundo, o seu principal concorrente econômico, que era a Inglaterra, o Reino Unido, melhor dizendo, ficaria enfraquecido. Portugal, nesse primeiro momento, aceita o acordo, mas não rompe com a Inglaterra, para conseguir manter seu acesso aos domínios ultramarinos, fundamentais para a manutenção da economia portuguesa naquele momento. A França segue os planos de avançar economicamente contra a Inglaterra e mantém sua ofensiva, ao mesmo tempo que continua a ofensiva contra outras potências conservadoras dos outros lados, como, por exemplo, a Rússia, né? Então é uma grande disputa econômica nesse momento por vários lados, mas desse lado francês e inglês, especialmente na disputa do Porto de Portugal ali. Após conter o avanço russo, a França volta a sua carga a ocupar a Península Ibérica. Os espanhóis fazem um acordo em 1807 com os franceses para evitar a sua ocupação. Com um tratado com a Espanha assinado, os franceses avançam finalmente toda a sua carga contra Portugal. No dia 30 de novembro de 1807, as tropas francesas chegam a Lisboa. No mesmo dia, a família real portuguesa embarcava em seus navios rumo ao Brasil. E é literalmente no mesmo dia. Assim, né? A informação de que os franceses estavam chegando demorou um pouquinho para chegar em Lisboa, e quando chega, os franceses já estavam bem próximos. Né? Então, na mesma manhã que os franceses chegam a Lisboa, é a mesma manhã que os portugueses, que a família real portuguesa embarca rumo ao Brasil. Né? Então, se atrasa um pouquinho mais essa informação, a França já chegava a ponto de dominar a própria família real. No dia 8 de março de 1808, a família real portuguesa desembarca no Brasil, e assim o Rio de Janeiro se transforma na primeira capital de um império europeu fora da Europa. No caso, é interessante a chegada da família real, porque, primeiro, é o único caso que nós vamos ter de uma família imperial até então, né? Porque, vamos lembrar, o mundo no século XIX, as distâncias eram muito maiores, não era simples por parte da família real viajar ao redor do mundo, como foi, por exemplo, agora com a falecida Betinha, né? Que viajou o mundo inteiro. O Danilo, um monarquista ferrenho, chorou horrores na cama, coitado, ficou triste. Isso é uma coisa muito curiosa, Fábio, porque eu me surpreendi com a quantidade de pessoas no meu Instagram que ficaram, não tristes, né, mas ficaram tipo, ai, que pena, a rainha morreu, olha só que triste. Assim, né, vamos combinar que uma senhora de 96 anos morrer é nada menos do que algo completamente natural. Já tava fazendo uma horinha extra, assim. Tudo contra a rainha, contra o sistema monárquico, nada contra a pessoa em si. Não desejava a morte da velhinha coitada, mas assim... Cumpriu seu papel na Terra, viveu a vida que tinha que viver. Agora, sou católico. Gostando ou não da velha, coitada, enfim. Isso aí é de cada um, mas morreu, gente, é isso aí. Agora vamos ver o filho, coitado, que começa a trabalhar com 70 anos de idade. Coitado, verdade. Pois é, né? Meu Deus. Se dói pra alguém que já começa a trabalhar com 20 anos, pra um cara de 70 é punk. Pra acostumar, né? Tá louco.
Não, louco, louco. Você imagina, você perde a mãe, começa a trabalhar numa sexta-feira e você tem 73 anos. É, pelo menos ele vai poder, talvez, ver a Inglaterra bicampeã da Copa do Mundo. Só que legal. Como o. É, Bom, louco. depois que a Rainha Elizabeth morreu, eu acredito em qualquer coisa, porque pra mim ela era imortal, era adepto da teoria dos reptilianos, que ela era o líder deles. Porque agora Brincadeiras à ele parte. vai ir pro Qatar representando, né, a família. Pois é. Agora imagina o Charliezinho, coitado. Mas enfim, retornando então para Divagação o. feita. Oi? Divagação feita. Divagação, mais uma das famosas divagações feitas, retornamos agora para a chegada da família real. Como eu havia dito, era um processo completamente inédito, porque nenhuma família real chegou a visitar as Américas, pelo menos não que a gente tenha aqui essa informação. E no caso, até mesmo para a própria população brasileira, foi um grande acontecimento. O fato da família real ter chego no Brasil é conhecer pessoas que somente estavam registradas em gravuras e parte dessa população, claro, né, teve finalmente como olhar para essas pessoas e falar realmente eles existem, sabe? Não é uma história contada. Para a época isso foi um impacto muito importante na sociedade brasileira. Tem aquela história famosa de quando eles chegam, que por causa de uma infestação de piolhos, as mulheres tiveram que raspar o cabelo e colocar nos seus turbantes. Essa história acho que é clássica. Tipo, todo Uhum. mundo na escola teve que aprender essa história, tá ligado? E as pessoas do Brasil achavam que era moda na Europa usar turbante. E aí todo mundo começou a usar. É sempre assim, é sempre por culpa de algum rei ou de uma rainha que faz alguma coisa diferente, que aí pronto, começa a se fazer todo mundo igual. Acho que, se não me engano, na Croácia foi assim com a gravata. Quem inventou a gravata é os croatas. Se você odeia gravatas, agradeça, foque seu ódio, melhor dizendo, aos croatas, tá, gente? Mas, por favor, sem xenofobia, nada contra os croatas, tudo contra a gravata. Foque seu ódio aos croatas, mas sem xenofobia. Exatamente, exatamente. A péssima contribuição que eles deram ao mundo. Porque aquilo só serve pra enforcar você e mais nada. Fica bonitinho, mas você fica enforcado. Mas enfim. Terminando, retornando, melhor dizendo, aí voltamos então para a chegada da família real e já entramos agora para o segundo bloco, onde conversaremos sobre os impactos da família real portuguesa no Brasil. Então, pessoal, como o Fábio disse, a gente vai agora nesse segundo bloco falar sobre os impactos da família real de Portugal no Brasil, a vinda, né? Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, o Brasil deixou de ser uma colônia, especialmente Rio de Janeiro, né, para assumir o papel de metrópole. E, naturalmente, isso causou uma série de efeitos, especialmente no Rio de Janeiro, especialmente no centro do Rio de Janeiro. Antes da chegada lusitana à cidade, o Rio de Janeiro era conhecido especialmente por viajeros estrangeiros. Inclusive, tem ótimos livros que eu acabei de lembrar. Vou, nas dicas culturais, indicar alguns desses livros de viajantes estrangeiros no Brasil colônia. É realmente maravilhoso. Mas voltando, você vê como a cabeça funciona. Lembrei agora e fiz uma divagação no meio da minha fala. Então, antes da chegada lusitana ao Rio de Janeiro, a cidade era conhecida especialmente por viajantes estrangeiros por ser muito suja, mal cheirosa, etc. Para mudar essa visão e essa realidade, né, a família real, então, passa a investir no desenvolvimento urbano da cidade. Primeiro com obras de saneamento, instalação de fontes de água em praças. Depois as ruas foram criadas, pontes, calçadas, avenidas, alargadas também, e instalada a iluminação pública, etc. Naturalmente, com esse desenvolvimento urbano, o próprio comércio se desenvolveu, e a partir disso, a economia local do Rio de Janeiro passou a ser cada vez mais aquecida. Pode falar, Fafá. No caso, é importante a gente ressaltar essa chegada, porque ela não só vai impactar a sociedade brasileira, como vai até mesmo mudar os rumos do processo de independência do Brasil. Mas a chegada da família real, ela significa, para além
do fato de se tornar o coração do Império Português, por assim dizer, o Brasil vira o próprio Portugal, entre aspas, nesse momento, porque depois vai ser elevado à categoria de reino o Brasil, né? O Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, no caso. E isso vai significar, por exemplo, um distanciamento da América Hispânica, pois, como a gente já comentou, o processo de independência ela se dá muito mais numa questão de formação de juntas das elites locais, em detrimento da coroa espanhola, contra o José Bonaparte, primo do Napoleão Bonaparte. Já no caso brasileiro, ele não vai ter uma criação de junta, ele vai ter a família real. E como o Danilo muito bem falou, isso vai significar também, se vai traduzir também, no investimento da colônia, na questão de infraestrutura ou até mesmo na questão de educação. Vai ser neste momento que vão surgir as primeiras faculdades no Brasil. E um fato interessante que distingue a colonização portuguesa da espanhola é que, no caso, a espanhola já contava com universidades desde o início da colonização, enquanto o Brasil só foi ter sua primeira instituição de nível superior 300 anos depois, né? Então a gente vai ter, claro, a formação de jornais, por exemplo, que ainda assim vão, né? Vai ser aquele jornal meia boca, que vai ficar só falando bem da família real. Tinha um inquisidor lá que olhava o jornal antes para ver se podia passar ou não, para ver se não falava mal da família real. São Paulo hoje em dia com Bolsonaro. Pois, você só pode falar bem, você não pode falar mal. A questão é que tem uns 200 anos que já se passaram, né? A imprensa livre já era uma realidade há algum tempo, mas acho que para certas pessoas ainda não está muito bem claro isso. Mas enfim, essa é apenas uma divagação e um ponto adicional sobre essa questão que o Danilo estava muito bem falando e eu interrompi, peço desculpas. Aliás, é divagação. O menino já está acostumado. Lógico, é o nome do podcast, né? Se não tiver divagações durante o episódio, tem que mudar o nome. É interessante notar também uma coisa que o Sérgio Buarque de Holanda fala em Raízes do Brasil, que Sérgio Buarque de Holanda é parente, portanto, de Chico Buarque de Holanda. Parente não, pai. Mas é parente. Sim, mas é o parente. Parentesco muito próximo. É interessante notar, portanto, que uma característica muito peculiar da nobreza portuguesa, muito diferente de algumas outras, que os portugueses tinham o costume de distribuir títulos de nobreza a cidadãos ricos que ajudassem nessas obras públicas de desenvolvimento do Rio de Janeiro que a gente acabou de falar. Ou seja, então passou a ser cada vez mais comum aqui no Brasil, não apenas nobres de sangue, né, nobres de família, como também esses nobres que conquistavam esses títulos de nobreza por ajudar a coroa em alguma coisa, sei lá, desenvolver uma praça, uma rua, etc. A estética das moradias também se transformou, ganhando um tom mais moderno, de acordo com os padrões europeus daquele momento. Novas chácaras e terrenos foram adquiridos por cidadãos mais ricos e estrangeiros cada vez mais desembarcavam na cidade. Assim, no período em que Dom João ficou no Brasil, a população do Rio de Janeiro dobrou de tamanho, de 50 mil para 100 mil pessoas naquele momento, que é uma imensidão se tratando de início do século XIX. Hoje em dia não é nem a cidade que eu nasci direito. É bem mais. Isso aí não deve ser nem o centro do Rio de Janeiro atualmente. Com certeza não. Eu falei da cidade que eu nasci, mas onde eu nasci ainda tem 15 mil pessoas, né? Então tá bem longe disso. Outra mudança importante foi cultural. Até então, as mulheres seguiam reclusas exclusivamente ao lar. A partir de 1808, passaram a frequentar espaços públicos como teatros e ruas, além da dedicação ao estudo de idiomas e ao hábito da leitura já permitida, né? Então antes poderia isso, mas tinha que ser por trás dos panos ali. Agora, a partir de 1808, isso se tornou algo permitido. Péssima palavra, mas é verdade, né? No caso, só um parêntese sobre essa questão da questão demográfica da cidade do Rio de Janeiro. Assim, independentemente do fato de ser século XIX ou atualidade, o fato dobrar uma população em um curto espaço de tempo, ele gera muitos estresses
na própria questão urbanística da cidade, porque vai precisar de casa para todas as pessoas e não tinham, porque lembrando, uma parte dessa população do Rio de Janeiro, ela era escrava. E a verdade sendo dita, escravo não tinha casa própria, a grande maioria. Alguns até poderiam até possuir um espaço próprio, mas, ou seja, a infraestrutura da cidade, ela era preparada para uma população menor do que a de fato que existia. E com a chegada da família real, não é só a família, mas é toda a corte que chega junto à cidade, e com isso tem que se colocar essas pessoas, né, em casas. Consequentemente, quem você acha que teria a preferência numa melhor residência? Uma família nobre portuguesa ou uma família já bem instalada no Brasil? Então começaram a surgir, por exemplo, os famosos PRs, que era as iniciais de príncipe regente, lembrando que Dom João VI naquela época ainda não era rei, era sua mãe, Dona Maria, conhecida pela alcunha de A Louca, que eu acho que é muito autoexplicativo, não? E colocaram essas iniciais PRs, onde as pessoas foram despejadas das suas casas, e aí eu acho que foi uma coisa maravilhosa, porque até quem foi despejado, em sua grande maioria, era a elite local da cidade, né? Porque os nobres portugueses não iam morar num bairro mais suburbano, consequentemente. Então, a aristocracia que acabou sendo empurrada para fora das suas próprias casas. Isso é só um fato, acho que, muito curioso dessa chegada da família real. Sem sombra de dúvida. Muito interessante. Graças ao desenvolvimento citadino e do aquecimento econômico, novas formas de utilização da mão de obra escrava surgiram, como os negros de ganho, em que os escravos trabalhavam em serviços braçais nas ruas e eram obrigados a dividir seus ganhos com seus senhores, e os negros de aluguel, em que os senhores alugavam os escravos para prestarem os mais diversos serviços. Uns vendiam produtos importa a importa, outros estendiam panos no chão e colocavam produtos em cima e passavam a comercializá-los aos berros. Parecido com o que, por exemplo, fazem alguns camelôs hoje em dia, né? Então, coloca os produtos numa área pública e passa a vender ali na base do grito, né? E agora, Fafá, tem o fim desse bloco e início do terceiro bloco, onde falaremos sobre a elevação a reino. Simbora. Pois. Opa, acho que eu comece a falar, então. Bem, pessoal, agora sobre a questão já da elevação do Brasil à categoria de reino, foi durante na questão da Guerra Peninsular, conhecida aqui em Portugal como as invasões francesas, não, na Península Ibérica, termina em 1814, e os tribunais portugueses exigem a volta da família real, né, da rainha Dona Maria I, a.k.a. The Crazy, e o príncipe regente Dom João para a Europa, pois pensava-se ser impróprio que a família real de um império europeu vivesse na colônia sem um motivo de força maior. Isso tudo dentro do contexto já do Congresso de Viena, que vai ser o congresso que vai definir a Europa pós-guerras napoleônicas. A família real, porém, prosperava no Brasil e não desejava retornar à Europa. Para resolver este imbróglio, os portugueses elevaram o Brasil à condição de reino, criando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, um reino pluricontinental. Isso é interessante por duas questões. Para exemplificar melhor, é mais ou menos como funciona hoje Inglaterra e Escócia. Os dois são países, nações diferentes, entretanto estão sobre debaixo da mesma coroa, da mesma pessoa. Ou seja, institucionalmente falando, é igual para ambos. Ou seja, o Brasil já não era mais uma colônia como antigamente, já podiam fazer negócio diretamente com os seus destinatários dos produtos brasileiros naquela época, sem mais ter que passar por Lisboa, né? Essa foi uma solução diplomática que eles arranjaram naquele momento para evitar toda essa questão de uma capital, de um império europeu fora do próprio continente, né? E depois é interessante a gente observar isso, porque vai ser a mesma solução que o Estado Novo, no caso português, o Estado Novo de Antônio de Oliveira Salazar, eu acho que é isso. Se estiver errado, por favor, me corrija. Com relação às colônias
africanas, já no contexto da emancipação dos povos pós-Segunda Guerra, né? Que vai ser aquela questão da autodeterminação dos povos que vai surgir quando vai ser os anos das independências africanas, por exemplo, onde acho que isso foi, se não me engano, foi em 1960, onde boa parte do continente vai ficar independente, e Portugal também, já naquele contexto mais retrógrado, para justificar sua presença ainda no continente, eles alegam que as colônias portuguesas na África não são colônias, mas sim províncias ultramaneiras, ou seja, parte do Império Português também. Sendo que naquela época já era república, mas, né? Ditadura fascista, para falar a verdade. Temos que colocar muito bem os nomes aos bois. Anyways, retornando agora para o nosso querido século XIX, o nosso querido Brasilzão, a família, depois de já ter colocado então como Reino Unido, para prosperar, o Brasil passou a cobrar, entre aspas, né, prosperação, passou a cobrar impostos cada vez maiores para a colônia. Isso porque, como era comum na monarquia, os nobres não produziam suas próprias riquezas e, portanto, só poderiam manter o padrão de riqueza com o fruto dos impostos. É o famoso herdeiro, né, para falar a verdade, que hoje, em vez de ter imposto, é comprar Bitcoin. Hoje que a onda do momento é essa. O burguês naquela época comprava impostos. O de hoje compra bitcoins. E burguês é só o termo burguês safado, tá? Aquilo ali, isso ainda não é burguesia. No contexto histórico. Tá? Danilo não fica bravo comigo, tá? Eu sou historiador também. Para além disso, a manutenção dos gastos da nobreza instalada no Brasil, a família real era responsável por manter o padrão de vida da nobreza em Portugal. Outro fator responsável para aumentar a cobrança de tributos e, consequentemente, aumentar a pobreza tanto no Brasil como em Portugal. Isso é interessante de você observar, porque, assim, a gente tem muito uma noção que Portugal se enriqueceu sobre as suas colônias, mas assim, gente, isso eu posso garantir, morando em Portugal, não foi o país, foi a classe dos nobres que enriqueceu. O povo português, o povo simples, comum português, ele era tão pobre e miserável como alguém da colônia. Era indiferente a posição onde ele estava. Se ele estava no hemisfério norte, no hemisfério sul, ou em qualquer outro lugar ao redor do globo, pobre no Império Português era pobre no Império Português. Seja em qual posição estiver. Quem enriqueceu de fato foi a nobreza. Isso, né? Manda, Danilo. Portugal pegou tanto dinheiro do Brasil e depois ficou pobre, blá, blá, blá. É, obviamente, um senso comum não muito correto. Como o Thiago, eu tô louco. Como o Fábio falou, de fato, é uma parte das classes sociais que se desenvolve e a imensa maioria da população não. Agora, um fato interessante também sobre a nobreza portuguesa, e que também o Sérgio Buarque de Holanda fala em Raízes do Brasil, é como que essa nobreza portuguesa, diferente de algumas outras europeias, ela tem o costume muito claro de esbanjar riqueza, né? Então, não é só exatamente manter um padrão de vida alto, mas é mostrar para todo mundo, inclusive principalmente os mais pobres, que eles são muito ricos, né? Então, dar festas com muito mais do que deveria, roupas com muito mais do que deveria, demonstrações de riqueza o tempo inteiro, assim, né? Esbanjar, ostentar muito dinheiro o tempo inteiro. Isso, naturalmente, é muito claro. Imagino fazer isso em Portugal e no Brasil, né? Sem sombra de dúvidas. Isso acho que para mim é a prova que, assim, às vezes tem uns certos elementos da história, tá? E isso eu tenho que fazer com parênteses, que continuam a persistir. Ostentação é uma delas. O Zé Povinho adora uma ostentação. É impressionante. Talvez realmente. Aí que eu tô falando da boca pra fora, tá, gente? Não tô falando como historiador, eu tô falando mais como um fofoqueiro mesmo. Assim, talvez venha desde aquela época esse tesão, entre aspas, que o povo tende a ostentar quando tem riqueza, ou até mesmo quando também não tem, né? Ostenta igual. Pois é. Mas enfim. Então vamos agora já para o próximo bloco, onde nós falaremos já do processo de independência em si, já não esse pré-período de independência, mas agora a independência em si, com a Revolução de Pernambuco. Então, pessoal, continuando aqui esse quarto bloco,
de conteúdo, vamos falar do processo de independência em si, né? Independência em si, começando, como o Fábio falou, pela Revolução de Pernambuco. Como foi dito anteriormente, a gastança generalizada da família real, tanto no Brasil quanto na nobreza portuguesa, fizeram a necessidade de cobranças de impostos aumentar cada vez mais e, consequentemente, aumentou também a desigualdade, né? A pobreza se alastrou cada vez mais, né? Que normalmente é bem comum. A insatisfação da população na colônia foi crescendo progressivamente, até que, na segunda metade dos anos 1810, passou a se tornar incendiária. E, evidentemente, que também a elite latifundiária, especialmente no Brasil, também passou a se incomodar, porque ela também pagava mais impostos, né? E, consequentemente, lucrava menos. As principais províncias do país, nesse momento, eram Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Especialmente a última, Pernambuco, vivia momentos muito prósperos economicamente antes da chegada da família real portuguesa, e após 1808 viu crescer a insatisfação dos liberais contra a coroa, justamente por terem esses lucros diminuídos por conta dos impostos abusivos. É importante notar que, nesse momento, os liberais pernambucanos já possuíam uma influência das ideias iluministas vindas da Europa, que chocavam diretamente com esse modo de vida da nobreza portuguesa. Portanto, essa elite pernambucana já tinha acesso de leituras de livros iluministas e também de estudar fora, estudar especialmente na França, para absorver esses conceitos iluministas. Assim, em 1817, eclode em Pernambuco uma tentativa de revolução independentista contra a coroa portuguesa. Uma revolução já aí, nesse momento, já republicana, né, com o intuito de colocar uma república em Pernambuco, no caso. É um pouco separatista, porque nesse momento não falava em Brasil, né? Era Pernambuco, ponto final. Tal revolução logrou êxito inicialmente, estabelecendo um governo republicano, colocando esses ideais como o fim da escravidão e uma nova constituição com direitos aos cidadãos, bem dentro da perspectiva republicana do fim do século XVIII. Porém, as tropas portuguesas rapidamente reagiram. A reação portuguesa foi muito forte, deixando centenas de mortos. 14 lideranças foram presas, enforcadas em praça pública e esquartejadas. Posteriormente, a coroa retirou de Pernambuco territórios hoje pertencentes ao Alagoas e à Bahia. A importância desse processo, a longo prazo, porém, foi que mostrou para as elites econômicas e escravocratas a importância da manutenção da unidade do país também. Em muitos territórios brasileiros, as ideias republicanas já ganhavam cada vez mais força, e tais ideais eram contrários, obviamente, ao domínio escravocrata de toda a elite nacional. Fala aí, Fafá. Uma coisa que eu acho muito interessante que você mencionou é pela questão da Revolução Pernambuco focar na independência de Pernambuco, assim como a Inconfidência Mineira também teve essas mesmas características. Isso é muito importante de notar porque a concepção de ideia de Brasil, ela ainda era muito primitiva nesse contexto, ou seja, o paulista não pensava no pernambucano como um igual, ele pensava alguém que também fazia parte da coroa portuguesa, mas ele estava ali focado na sua realidade. A mesma coisa o pernambucano com o paulista, o baiano com o gaúcho e assim por diante. Aliás, boa parte do território que Pernambuco perdeu foi para a Bahia, que é aquela parte ali da noroeste da Bahia, porque a Bahia parece um mini Brasil dentro do Brasil, né? Se olhar no mapa geográfico. Então, Pernambuco é tipo meio que uma cobrinha, só que ela descia ali por Goiás e quase que chegava em São Paulo, quase assim, quase uns 1.000 quilômetros de distância, mas não era tão longe, por assim dizer, como antes. Do ponto de vista do mapa, só... Oi? Do ponto de vista do mapa é quase. Pois, em ponto de vista Brasil, tudo é longe, na verdade, né? E outra questão é que, como muito bem mencionado, as ideias iluministas, as ideias das luzes que são conhecidas, já permeavam dentro da colônia. Uma ideia que vem justamente, sim, por parte dessa elite que tinha dinheiro para estudar fora, como mencionou na França, mas principalmente em Coimbra,
que por muito tempo foi quase que a única universidade do Império Português inteiro, inclusive Portugal acho que demorou anos e anos e anos, mais de séculos, para criar uma outra universidade, né? E não sei se você lembra, Danilo, mas na aula do Schneider, ele chegou a comentar que tinha um professor que acreditava que a primeira ideia de senso de nacionalismo brasileiro ocorreu em Portugal, com a vinda dessas elites para a Universidade de Coimbra. Então, vamos lá, falando uma linguagem mais coloquial, o filhinho do papai de São Paulo conhecia o filhinho do papai da Bahia e ficavam amiguinhos aqui em Portugal, em Coimbra. E aí eles começavam a ter aquele senso de unidade. Mas assim... Aconteceu isso também com a Itália, né? Com os italianos que vieram para o Brasil. Tem um livro sobre isso, inclusive, muito interessante. É o mesmo processo, que eles... Um era do norte da Itália, outro era do sul. Ambos se odiavam na Itália, mas o que unia os dois no Brasil era o italiano, falava a mesma língua, mais ou menos a mesma língua e tal, tinha um processo histórico parecido. E aqui ao redor de um monte de portugueses, espanhóis, alemães, o que unia os dois era isso. Eles se passaram a se sentir italianos, mesmo que na Itália se odiassem. Pois, eu concordo. E isso, nesse contexto, acho que faz mais sentido até mesmo do que com esse desse criação do senso de nacionalismo brasileiro. Até porque eu acho que é uma ideia, de certa forma, válida, mas ela não seria o motor para a criação, de fato, de um senso de unidade brasileiro. Mas, enfim, apenas mais uma das divagações feitas. Siga lá a pelota, Danilo. Agora, depois da Revolução de Pernambuco, um outro ponto muito importante desse processo é a Revolução Liberal da cidade do Fábio, Porto, que é a que o Fafá agora está morando, né? Ela acontece em 1820, na cidade que eu já falei, Porto, em Portugal, e cria-se, portanto, organiza, na verdade, uma Constituição do país e suas posses ultramarinas. Além disso, a Assembleia exige o retorno imediato de Dom João VI a Portugal, com que faz com que o seu filho, Dom Pedro I, permaneça no Brasil em seu lugar. Então, em 26 de abril de 1821, Dom Pedro, portanto, assume oficialmente esse papel. Mas ele assume porque Portugal obrigou, né? Porque a família real até aqui estava tranquilona aqui. Fala aí, Fábio. No caso, a Revolução Liberal do Porto ela é muito importante, tanto para Portugal como para o Brasil, porque vai definir como os dois agirão no decorrer do século XIX. Primeiro, Portugal, porque vai deixar de ser uma monarquia absolutista, muito fincada junto com a aliança à Igreja Católica, e vai agora, assim, o rei vai ter limitações, o rei vai ter que responder, vai ser de fato uma monarquia constitucionalista, mas ainda assim com a figura monarca mantendo grandes poderes, né? Vai fazer, contudo, com a volta da família real para Portugal, ela decorre muito pela questão de que dentro aqui do próprio Porto, que teve uma história muito forte com as invasões francesas, a cidade do Porto não foi conquistada, tanto que o Porto tem o nome de cidade invicta por isso, porque ela nunca foi conquistada por nenhuma outra potência estrangeira. E o alcunha que se tem para a população portuense, que é tripeiros, vem justamente desse contexto no qual, quando os soldados franceses estavam cercando a cidade, a comida toda ia para os soldados e a população ficava com as tripas. Então eles usam a alcunha de tripeiro porque eles têm orgulho de terem comido tripas durante a invasão e com isso refletiu de fato que eles conseguiram repelir esse cerco e se mantiveram invictos, né? Tanto que um prato muito típico aqui da cidade do Porto, chama tripas à moda do porco, origina já desse contexto, né? Porque houve uma segunda invasão, mas isso é uma bola mais para frente que depois a gente pode conversar a respeito. Não sei se foi já nessa ou na segunda. Mas enfim, Porto nunca foi conquistada, invicta. E após a Revolução Liberal de 1820 na cidade do Porto, que fez com que a família real voltasse, um dos motivos que alegam que Dom João VI deixou Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, é porque as ideias de independência já estavam borburando nas Américas, não? Lembrando que a América Hispânica já estava também nesses mesmos processos, e o Dom João sabia
que logo logo o Brasil poderia vir a se tornar um Estado independente. Então tem aquela famosa frase, que aí depois o Danilo vai comentar um pouco melhor, que isso entra muito na romantização da história, mas que ele fala que o Brasil se tornará independente em breve, e lance a coroa em cima da sua cabeça antes que algum outro aventureiro lance mão dela. É uma frase assim toda bonitinha, mas assim, a chance... Hã? Bem romântica. A chance do Dom João ter falado isso é zero. Ter falado, filho, ó, fica aí, curte aí, Rio de Janeiro, pô, praia, não sei o quê. Vem pra Portugal, não, fica aqui. A verdade foi essa, brincadeirinhas. Copacabana, Maracanã. Já tinha futebol já naquela época. O Dom Pedro provavelmente era botafoguense. Ou não, dele. Como ele era português, ele já ia ser vascaíno. É verdade, esqueci do Vasco. Então, você vê que o Fábio fala de Porto com orgulho, assim, ele já tá um cidadão de fato se sentindo parte dele. Daqui a pouco tá a camisa do Porto aqui. Ou do Boa Vista, que é o outro time de futebol que tem aqui. Não sabia que o Boa Vista era de Porto. Um grande time, o único fora dos grandes que ganhou um campeonato português. Ganhou o portuguesão aqui. Motivo até hoje de orgulho. Te mete. Então, continuando assim como o Fábio acabou de dizer, a Revolução Liberal do Porto, como o nome indica, é liberal, portanto, e por isso essas ideias liberais fazem com que essa monarquia perca poderes de fato, né, se torne menos absoluta. Ao mesmo tempo, tinha como objetivo diminuir a autonomia política do Brasil, que responderia a uma hierarquia rígida e centralizada em Portugal, mais próximo do que era antes das invasões napoleônicas e, consequentemente, da Guerra Peninsular. Ainda em 1821, a coroa portuguesa determina que as administrações das províncias do Brasil deveriam se submeter a Lisboa. Tal determinação, portanto, retirou poderes de Dom Pedro I. Ele se tornou algo meio quase um fantoche, assim, politicamente falando, nesse momento, em relação à percepção de Portugal em relação a ele, né? Também em 1821 foi determinado que as províncias brasileiras deveriam eleger representantes que iriam para Portugal defender seus interesses. Ao longo do ano e no ano seguinte, a maior parte das províncias obedeceu às ordens e enviaram seus representantes à Europa. Porém, os deputados da Cisplatina, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Minas Gerais não enviaram tais representantes, declarando apoio ao regente. Uma vez em Portugal, os deputados brasileiros divergiam com os portugueses, pois queriam dividir o poder em dois, uma sede em Lisboa e outra no Rio de Janeiro, e daí estabelecendo poderes iguais a essas duas, sedes, digamos, matrizes de poder. Naturalmente, os portugueses rechaçaram a ideia, né, evidentemente, e enviando os brasileiros de volta à colônia. É uma ideia, de fato, pouco provável que fosse acontecer. A insatisfação entre os liberais brasileiros com o ocorrido em Portugal foi generalizada, criando dois grupos revoltosos: os liberais, que tinham o apoio da maçonaria, e os bonafacianos, certo? Liderados por José Bonifácio. Bem, pessoal, sobre já a questão do José Bonifácio, ele é conhecido como justamente uma das pessoas fundamentais, né, sobre o processo de independência brasileiro. Ele é conhecido como o arquiteto da independência, e o próprio Bonifácio, para além da figura clássica, né, como patriarca da independência, ele foi um grande articulador nos bastidores para o processo de independência acontecer. Ele sempre teve essa ideia, né, da questão da independência, sempre foi um monarquista, defendia a ideia que o Brasil deveria ser uma monarquia, para manter, sim, o Brasil unido. Ele achava que a figura de um monarca conseguiria manter o Brasil unido, e ele foi, por exemplo, também uma das primeiras pessoas, um dos primeiros brasileiros, a dar a ideia da construção de uma capital no centro do Brasil, de um lugar neutro, que não tivesse alinhado com uma aristocracia específica, né? Ele já vai ser um dos primeiros a desenvolver essa ideia. Tanto que
o Bonifácio, por se tratar de um articulador, ele vai fazer uma série de manobras de clássicas de político, vai colocar jornal falando mal do outro. Acho que tem um caso do Hipólito Costa, que era contra o Bonifácio, e ele vai articular totalmente contra esse Hipólito da Costa. Eu posso estar errado no nome, tá, gente? Eu confesso que isso já é uma questão que eu já não me lembro com tanta clareza, até porque boa parte daquilo que a gente leu aqui já vem da época da nossa graduação. Mas o Hipólito Costa, ele também fazia parte dessa outra ala maçônica, lembrando que o José Bonifácio, ele também era maçom. Maçonaria não quer dizer que hoje tenham a ver que eles eram amiguinhos, todo mundo era amiguinho, haviam divergências dentro da própria maçonaria, né? E justamente no caso vai se posicionar contra, mas também vai ser considerado como um dos principais articuladores para a independência, apesar de ter perdido depois, posteriormente, para o José Bonifácio. Então isso é importante a gente ter em mente, porque a gente aprende muito na escola da independência com os principais atores políticos, né? No caso, Dom Pedro, quando muito, Dona Leopoldina. Mas lembrando que o próprio processo de independência, ele parte da articulação das elites locais brasileiras. Se houve uma independência, não foi porque Dom Pedro a quis, assim, mas sim por pressões e interesses dentro da própria aristocracia. Lembrando, as cortes portuguesas queriam retornar ao Brasil à categoria de colônia para que, assim, tivesse novamente o domínio da máquina econômica a seu favor. E coisa que os deputados brasileiros já na convocação das cortes não aceitavam de forma alguma. Então havia esse embate nos bastidores, não? Lembrando que o Brasil era já muito maior, já há mais de 100 anos, acredito eu, desde que o Brasil já se formou como um estado colonial, já era maior e mais próspero que a economia portuguesa. Porque às vezes a gente tem também essa falsa ideia de que, por se tratar de um país europeu, Portugal já era um país muito mais rico, mas assim, a produção econômica brasileira era maior, assim como sua população era maior. Então já estava chegando num momento em que realmente essa discrepância já não conseguiria mais ser sustentada pelo sistema colonial vigente. Isso aí. Seguindo agora um ponto mais em relação à independência, como eu falei agora há pouco, o Portugal tirou cada vez mais poderes de Dom Pedro, até um certo momento que tirou completamente os poderes de Dom Pedro e exigiu o seu retorno a Portugal. Diante dessa pressão e com essa necessidade de se impor, Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, decreta que não irá cumprir a ordem da coroa portuguesa e que permanecerá no Brasil. Tal passagem histórica ficou conhecida como o Dia do Fico. Agora, pessoal, a gente inicia um terceiro ponto, uma terceira categoria desse quarto bloco, denominada o golpe. E vocês provavelmente vão falar que nós, historiadores, somos muito chatos e que achamos que tudo é golpe. Mas a historiografia tem mostrado que a independência do Brasil foi sim um golpe em 2 atos. Então, pessoal, esse ponto do golpe em 2 atos, ficará um pouco mais claro durante o desenvolvimento desse episódio. Especialmente quando a gente conversar sobre a necessidade de não romantizar a história. No período, a insatisfação contra o domínio colonial não era apenas das elites. Todos os grupos sociais, especialmente as mulheres e negros, também possuíam movimentos em todo o Brasil almejando a independência. A independência foi um golpe, pois a elite econômica sudestina, especialmente, se alia a Dom Pedro I para garantir o controle desse processo, para que esse processo não saísse das mãos das elites, especialmente das elites do Sudeste. E assim, especialmente manter o sistema escravagista vigente, bem como o dos seus privilégios e a riqueza. Porque, por exemplo, se caísse na mão de republicanos, por exemplo, o processo, iria acontecer o que aconteceu em boa parte da América Espanhola, que é a instalação de uma república. E essas elites econômicas
sudestinas preferiam manter a ordem escravagista ainda em prol de suas próprias riquezas, né, evidentemente. A independência, portanto, não garante a libertação do povo ou a prática das ideias iluministas com o início de uma república e a participação popular, como em boa parte dos nossos vizinhos latinos. Ela garante uma soberania sobre Portugal, no primeiro momento, mas a manutenção de toda a estrutura escravagista, inclusive a monarquia. A gente pode falar, a gente falou em um golpe em 2 atos, né? Porque um ano depois, só explicando esse segundo ato, um ano depois da independência, só para não ficar vago isso, um ano depois da independência, o Dom Pedro ele rompeu com o próprio processo, né? Ou seja, ele deu um alto golpe. Então, se diz na historiografia que é uma independência em 2 atos, um golpe em 2 atos, justamente por isso. Primeiro golpe contra Portugal de uma elite sudestina e segundo golpe do Dom Pedro para centralizar cada vez mais poder em torno dele mesmo. Quer falar alguma coisa, Fábio? Posso continuar? Demorou. Então agora, pessoal, a gente vem no quarto ponto desse quarto bloco, que é justamente essa necessidade muito importante nossa de desromantizar a história. Isso é muito importante em qualquer análise histórica que a gente for fazer, né? A história que nos foi apresentada nas escolas, especialmente, não sei se especialmente, mas posso falar de mim, né? Na nossa geração, a minha e do Fábio, mas eu acredito que também no passado dos nossos pais também era assim, talvez até mais forte. Os interesses dos liberais brasileiros na independência eram muito mais individuais do que coletivos. A elite econômica brasileira, como falado anteriormente, se mostrava insatisfeita em bancar os privilégios exuberantes, cada vez maiores, né, da coroa portuguesa, e cada vez mais influenciados pelas ideias iluministas passaram a se revoltar. Ao mesmo tempo, Dom Pedro I possuía 2 percepções. Em Portugal, ele não era tão tido, tão bem quisto pela coroa, e tão respeitado também pela coroa, e foi perdendo cada vez mais poderes. E no Brasil ele tinha mais privilégios, ele tinha mais o apoio da elite, e tinha consideravelmente mais poder. Outro ponto que explica essa aliança entre a elite econômica brasileira e Dom Pedro era que essa elite garantiria, com Dom Pedro, conseguiria garantir o sistema escravagista. Ou seja, era bom para os 2 lados. Tanto a elite conseguiria manter a escravidão, que era economicamente favorável a essa elite, como Dom Pedro ia conseguir manter esse poder, do que voltar para Portugal, entre aspas, desculpa o português, mas com o rabo entre as pernas e sem importância nenhuma. Então ele ia continuar com o poder, e a elite econômica ia continuar com a escravidão, que era favorável a ela. Como Lilian Schwartz, a historiadora muito boa, que eu particularmente gosto bastante, acredito que o Fábio também, deixa claro, porém, a independência do Brasil cria um Estado e não uma nação, como o Fábio mesmo falou anteriormente, já que o processo foi sequestrado pelas elites econômicas. Então a historiografia romântica construída por esses atores principais do processo concentra a independência no Rio de Janeiro e em São Paulo, bem como apenas com as elites econômicas e homens brancos. Então é uma história construída para a elite, né, para agradar essa elite, e pela elite também, né? Elite econômica, masculina, branca, etc., e sudestina especialmente, né? Ainda segundo a Lilian Schwartz, essa romantização deixa de lado, portanto, inúmeras questões importantes de serem muito bem analisadas. Primeiro, o fato de que em muitas outras províncias, esses processos foram profundamente mais violentos, com mais embates entre a população e a dominação colonial, inclusive com a participação de negros e mulheres como atores principais desse processo. Um exemplo disso, por exemplo, é a Maria Leopoldina, né, que até que mais recentemente ela tem ganho uma importância maior, né, na historiografia, quando se fala de independência. Mas, por exemplo, a historiografia que eu tive na escola ignora completamente a participação dela e foca muito no Dom Pedro e tal. Outro destaque importante e necessário é a participação
daí é uma historiografia bem mais atual, assim, de Maria Quitéria, que era uma mulher negra escravizada e que formou um grupo de mulheres que conseguiram impedir que os portugueses avançassem. Então, tais representações da independência brasileira são completamente postas de lado para exaltar uma figura de Dom Pedro I, que era um homem de elite, né? Um homem português, branco e tudo mais. Então, esses exemplos mostram justamente o que a Lilian Schwartz fala. Fala, Fábio. Eu achei muito importante este tópico, até porque, assim, é claro que Dom Pedro foi importante para a independência, isso é inquestionável. Só que falar como se ele fosse quase que o único autor da independência, o único personagem político da independência, é um completo erro. Como o Danilo mencionou, a gente até pode mencionar, ou melhor dizendo, dividir em dois grupos, como assim essa grande elite, né, composta por Dom Pedro e José Bonifácio, que são as principais figuras que nós associamos ao processo de independência. Só que dentro dessa grande grupo havia, por exemplo, a Imperatriz Dona Leopoldina, que foi também uma grande articuladora, justamente mais nas causas liberais, ela estava muito mais presente, que é ignorada pela historiografia oficial, que é uma historiografia cristalizada, né? Acho que o fato mais importante que pelo menos, não só mais importante, mas é o que é o único mencionado pela essa historiografia oficial mais cristalizada, é que a carta que chega ao Dom Pedro que fala que as cortes portuguesas querem que o Brasil volte a se tornar uma colônia, e o Dom Pedro fala não, e ele proclama independência ou morte nas margens do Riacho Ipiranga, é da Dona Leopoldina. A própria Dona Leopoldina falou que, olha, gente, o Pedrinho, não tá dando não, vamos ter que chegar pra lá nesses mano, chega lá, acabou, seu pai tá enchendo o saco demais da nossa relação aqui, ó, não tô gostando disso. Claro que não falou com essas palavras, né? E se fosse assim, não seria uma carta, seria um textão do WhatsApp, ou um áudio do WhatsApp, melhor dizendo. E depois essa segunda categoria, que foge dessas figuras aristocráticas, mas que também são tão importantes, como, por exemplo, do próprio Cerco de Salvador, onde agora o Danilo mencionou, sobre figuras de pessoas negras, escravizadas, figuras que vêm realmente do povo brasileiro e que também tiveram participações importantíssimas nesse processo de independência. E bem, pessoal, o Cerco de Salvador, no caso, ele foi muito importante porque ele já faz parte de um processo que é conhecido como a independência da Bahia. Não propriamente a independência da Bahia, mas sim a independência do Brasil na Bahia. Porque o próprio conflito em si, ele já começa antes mesmo da própria independência, né? Começa já em meados de fevereiro e vai chegar até mais ou menos no dia 2 de julho de 1823, quando acaba finalmente o Cerco de Salvador, que também contrasta muito com aquela questão da historiografia oficial de que a independência brasileira foi algo pacífico, o que de fato não foi. Houveram sim guerras em certas partes específicas do Brasil e mediante ao que se podia fazer naquele contexto, porque, lembrando, é século XIX, não é uma independência como ocorreu, por exemplo, de Angola, que é um outro país lusófono, onde aí sim já haviam aviões, Portugal podia enviar exércitos muito maiores, contingentes muito maiores. Boa parte das guerras travadas, os exércitos portugueses já se encontravam no Brasil, e como foi o caso de Salvador, que tinha uma população portuguesa muito grande. Então haviam portugueses que, por exemplo, lutavam a favor da coroa portuguesa, assim como os que lutavam já pelas ideias das causas mais liberais, ou, por assim já dizer, brasileiras. Tanto é que o Cerco de Salvador ele começa em maio de 23 e foi liberado somente em 2 de julho, com a ajuda do comandante Thomas Cochrane. Eu provavelmente devo estar falando errado, mas que é uma outra figura que é muito importante na independência brasileira, que são os mercenários, principalmente ingleses,
que vão lutar pela causa brasileira. Lembrando, se eles são mercenários, eles não estão lutando pela causa porque eles gostam, eles estão porque estão sendo pagos para ir, e muito bem pagos para isso. Tanto que esse Thomas Cochrane, peço desculpas pela minha pronunciação em inglês, ele era um militar que vinha da Guerra Napoleônica, ou seja, ele é o perfeito estereótipo daquele típico militar, mercenário, que serviu o exército britânico contra Napoleão, aliado ao Duque de Wellington. Acabou a guerra, ficou desempregado, não tinha o que fazer, foi para as Américas para lutar as guerras nas Américas. Tanto que esse Thomas Cochrane, além de ter sido militar brasileiro, ganhou até o título de Marquês do Maranhão, foi também um dos responsáveis pela criação da Marinha Chilena, considerado até hoje como o patrono da Marinha Chilena. E ele, comandando as tropas, conseguiu finalizar o cerco de Salvador, acabou com os portugueses da cidade, e o dia 2 de julho, até como a gente sabe, é conhecido como o Dia da Independência na Bahia. O 2 de julho é o Dia da Independência na Bahia e não o 7 de setembro. Eu acho que era isso que a gente podia comentar, Danilo. Você que gostaria de fazer mais algum adendo? Não, desse ponto só isso, e agora tem o quinto e último bloco de conteúdo, antes das dicas culturais. Simbora! Então, pessoal, agora o nosso quinto e último bloco de conteúdo, e depois o último bloco em si será o de dicas culturais. Né? Então, esse quinto e último bloco, nós vamos conversar sobre a discussão sobre o Dia da Independência. Então, é um ponto que dialoga muito bem com o nosso último bloco, o quarto bloco, quando falamos sobre a importância de não romantizar a história. O Brasil ele possui o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, e nesse museu há um quadro muito importante chamado Independência ou Morte, terminado em 1888, no qual é exaltada a figura de Dom Pedro I como libertador do Brasil. Qualquer um que olhe esse quadro perceberá que ele representa uma história bastante heróica, com o líder da nação montado num cavalo muito bonito, muito forte, e um belo uniforme e um cenário geográfico muito bonito também. O mesmo pintor, que é o Pedro Américo, ele também escreveu um livro sobre esse quadro, justamente na mesma época que ele pintou o livro, e ele pintou o quadro, e esse mesmo esse livro é bem pouco conhecido por todos, né? O quadro é muito famoso, mas o livro ficou mais conhecido apenas por historiadores de fato. E nesse livro ele fala o seguinte, que essa pintura foi encomendada por Dom Pedro II para exaltar a figura do pai e servir para que o processo de independência do Brasil fosse glorificado. A obra foi encomendada, portanto, por um processo político, né, um ato político. Nesse mesmo livro, o Pedro Américo conta que ele muda vários aspectos da realidade para construir e conseguir entregar a obra que o Dom Pedro II gostaria. Então, ele muda a realidade para se adequar à vontade de Dom Pedro II. Né? Então, está documentado em transcritos da época, né, do 7 de setembro de 1822, que o Dom Pedro I viajava em um burro e não em cavalos, ou seja, a imagem daqueles cavalos fortes, maravilhosos, bonitos e etc., já é uma imagem construída, né, e não uma realidade, que o Dom Pedro I estava viajando em burro, porque o burro ele é melhor para esse tipo de viagem, né, de anda, para, ele é mais resistente a esse tipo de viagem. E os cavalos não se adaptam muito bem a esse tipo de viagem. Outra diferença em relação às vestimentas. Por ser uma viagem longa e demorada e cansativa, ninguém ia viajar com trajes oficiais, né? Trajes muito, muito bonitos e tudo mais. O Dom Pedro I estava viajando com trajes mais de algodão, mais confortáveis, tá? Que faria muito mais sentido. Né? Então, como não era uma viagem solene exatamente, uma necessidade tão grande de se apresentar tão bem, o traje mais confortável era realmente mais útil mesmo. Também há na documentação, mostra que o Fábio inclusive falou
disso no momento anterior, mais no início do episódio, que o Dom Pedro I estava nas margens do rio Ipiranga, não para gritar independência ou morte, e sim pois ele estava em um momento com problemas intestinais. A documentação diz claramente que, aspas, Dom Pedro I tinha que apear-se às margens do rio Ipiranga. Apear-se é se abaixar e resolver o problema, né, digamos assim. Então isso, novamente eu usei as aspas, né, para citar o documento como tal. Vejam, portanto, que esses fatos que a gente falou aqui não são conspiração, teoria da conspiração, fofoca, história. São fatos documentados, né? Existem documentos que mostram isso. Então, de fato, existe essa construção do quadro, foi algo muito mais uma imagem, uma imaginação construída com um propósito político do que a realidade de fato. Inclusive, como eu falei antes, o intuito do Dom Pedro I era exaltar a figura, ou do Dom Pedro II, perdão, era exaltar a figura do Dom Pedro I, né? Então, essa é a questão política. Dominar o imaginário da população através no caso do quadro, né? Pelo quadro, dominar o imaginário da população. A historiografia também precisava de essa historiografia oficial, né, dessa elite, precisava também de cenas épicas para construir esse imaginário também de criação de uma nova nação, uma nação livre das amarras colonialistas, independente, forte, etc. Esse ponto em particular atende os interesses dessas elites econômicas paulistas, especialmente se tratando de Ipiranga, né? Então, dos paulistas se colocarem no centro do processo de independência do país, pois uma província que posteriormente foi ficando cada vez mais importante como São Paulo, cada vez mais rica também como São Paulo, não poderia aceitar ficar de fora, ficar às margens da história, num ponto tão importante da história do Brasil. As documentações mostram, portanto, que em 7 de setembro, nada mais é quando as tropas encontram Dom Pedro I naquela localidade, mas em momento algum nessas documentações é referida como um momento marcante da independência, e sim é o momento de encontrar Dom Pedro e passar informações e tudo mais. Dom Pedro I volta ao Rio de Janeiro e apenas no dia 10 de outubro de 1822 ele é aclamado, uma vez no Rio, é aclamado e coroado imperador. Toda a documentação da época que trata da independência do Brasil cita 10 de outubro e não 7 de setembro, até porque, como a Lilian Schwartz também diz, não faz sentido naquele momento esse processo de fato acontecer em São Paulo, porque em São Paulo naquele momento a região de São Paulo não era o que é hoje, não era nem o que era no século XX. São Paulo naquele momento era infinitamente menos desenvolvida do que o Rio de Janeiro. Então o processo que garantiria a independência do Brasil perante Portugal, necessariamente, até por força política do ato em si, necessariamente deveria acontecer no Rio de Janeiro. E por que 10 de outubro? Porque como ele estava em viagem, ele só conseguiu chegar no Rio em si no dia 10 de outubro, né? Uma viagem longa, como foi dito anteriormente. Pode falar, por favor. Danilo, você tem uma pergunta. Se São Paulo naquele contexto ainda não tinha se desenvolvido, não tinha uma importância econômica, geopolítica para o Brasil, o que Dom Pedro estava fazendo em São Paulo? Você quer que eu responda isso mesmo? Claro que eu quero. Tava indo visitar uma nobre dama, digamos assim. Uma nobre dama, mas ele era um homem casado? Como ele um homem do gabarito do nosso imperador estava visitando uma mulher, dizendo que ele era casado? Coisas que acontecem por aí, né? Assim, isso é tudo uma brincadeira nossa, mas no fundo isso é uma história também muito bem contada, porque Dom Pedro estava indo, na verdade, à cidade de Santos, e se não me engano já estava no retorno de Santos, que ele sim, claro, Santos era a cidade do José Bonifácio, que claro, ele foi visitar, mas ele também foi visitar uma bela e nobre senhora, ainda não era nobre, ela ainda não era, vale lembrar, porque ainda não era um país independente,
só depois da independência que ele vai dar o título, de uma tal senhora Domitila de... como é que chama? Domitila de Castro Canto e Melo, que posteriormente virá se tornar a Marquesa de Santos, que era o mozão do Dom Pedro. Eu já li cartas, não sei se você sabe dessa, Danilo, tem na internet, pessoal, se vocês quiserem também procurar. As cartas de amor de Dom Pedro para Domitila. Assim, gente, imagina que você tá mandando nude pro seu crush. Aquilo era um nude do século XIX. Ele falava tanta abobrinha, mas tanta abobrinha, e o legal que, pelo menos para onde eu consegui ver, tinha umas explicações a respeito dos termos da época. Então, ele falava É um que nude mandava um explicado. presente. Oi? É um nude explicado. Exatamente. Aí ele falava que mandava uma trouxinha de uns pelos. Aí eu vou deixar a imaginação de vocês imaginar de qual parte do corpo veio esses pelos do Dom Pedro. O apelido que a Domitila tinha dado pra ele era de Demonão. Bro, se chama Demonão, você já imagina o rolê todo. A verdade é essa. Aliás, agora nos momentos fun facts que fugiram da historiografia oficial, mas fofoca é uma coisa que nunca morre. Nunca morre. Quem conta um conto sempre aumenta um outro ponto. O Dom Pedro teve 4 filhas com Domitila, sendo que dessas casaram até com príncipes europeus, chegando até mesmo a transformá-las em duquesas. Uma, acho que é a mais famosa, que foi conhecida até como a filha mais bela de Dom Pedro, a duquesa de Goiás, chegou a casar com o príncipe da Saxônia, na Alemanha, que a Alemanha também é outro lugar famoso por produzir nobres. E Dom Pedro, não satisfeito em ter uma amante oficial, traiu a amante com a irmã da amante, a baronesa de Sorocaba. Bro, o cara, ele não parava quieto, velho. Ele não parava quieto. O cara não tinha nenhum estrebilho com nada, nenhuma barreira moral nele que impedisse ele de pensar com a cabeça de baixo. O cara tinha Esses mulher, cristãos, amante e amante da amante, que é a irmã da amante. E, esses cristãos, né? não, por falar em cristandade, ele chegou a ter 2 filhos com 2 feiras diferentes. Maravilhoso. Ele era um devoto ferrenho da cristandade, tanto que, né, tinha que se consultar com freiras. E, bom, não estava fazendo nada lá também. E Você vê que, aconteceu, assim. vocês verem que o Fábio é especialista, tá fazendo mestrado nas relações amorosas de Dom Pedro I. Não, tô fazendo mestrado em fofoca histórica. Reza a lenda que ele teve mais de 100 filhos. Eu sei que, acho que, se não me engano, teve uns 22 documentados desses filhos. Imagina os não documentados. Se hoje em dia tem homem que tem filho não documentado a rodo, imagina no século XIX. Não, assim, Imagina com poder. claro que na concepção nossa de paternidade atual, Dom Pedro não devia ser um bom pai, mas para os padrões da época, e assim, gente, muitas aspas no que eu vou dizer, ele assumiu os filhos, ou pelo menos eu acho que do que ele sabia, ele chegou a assumir. É. Nunca falou que não era pai, fez questão de dar educação a todos, né, da maneira que podia. Claro, um homem que proclama a independência, sai em guerra, depois abdica, vai morar em Portugal, ele não foi um pai presente. Isso, com certeza, a gente pode não precisa ser muito inteligente para saber que não deve ter sido um pai presente. Mas que assumiu e deixou alguma coisa para os filhos, isso ele fez. É nobre de dizer. Tanto que ele tem um filho dele que, se não me engano, tornou um diplomata famoso, muito famoso. Era um filho de uma mulher aleatória com quem ele teve, e pela educação até que ele conseguiu ter, pelo sangue real, se tornou um importante diplomata a serviço do Brasil. É um caso muito curioso até disso, né? Ele chegou a assumir os filhos que teve com mulheres escravizadas também. Enfim, isso depois até posso falar melhor nas minhas dicas culturais, para não me postergar mais nas minhas divagações, e retorno a bola para o meu querido Danilo Sanfelice. E justamente em relação à importância de São Paulo nesse momento, da cidade de São Paulo especialmente, a própria Lilian Schwartz fala que São Paulo, nesse momento, não era um ponto de chegada, era um ponto de partida. Você saía de São Paulo, igual o Fábio falou, estava em Santos, foi para São Paulo para abastecer tudo ali, e daí vai para o Rio.
é um ponto de partida para o resto do país, não é um ponto de chegada. O ponto de chegada era o Rio de Janeiro, obviamente. Então São Paulo não haveria possibilidade de um momento tão importante assim ser feito a partir de São Paulo. Não, um momento tão importante. Você chega no Rio primeiro, daí sim, lá você faz a independência, né? Você anuncia a independência. Então, o São Paulo, nesse momento, tinha essa percepção secundária. Depois, obviamente, foi desenvolvendo, mas é o que é hoje. Mas esse momento era um ponto de partida e não de chegada. Outra coisa interessante, só para mencionar, o 7 de setembro, ele é uma data importante, mas ele vai ter uma importância muito maior posteriormente. Porque a data festiva durante o Império era o aniversário do Imperador. Então, o 7 de setembro ele também vai ajudar com uma própria construção do imaginário, né? E até mais já dentro do período republicano, onde aí sim São Paulo tem uma importância já muito bem fundamentada pelo ciclo do café, depois, posteriormente, com a industrialização. E aí sim, São Paulo vai querer um patamar maior. A gente sempre tem que lembrar que isso sempre vai ser uma construção do imaginário. Um momento que a gente não chegou a mencionar, mas eu já faço aqui a correção, por exemplo, o dia do fico, quando as cortes queriam que Dom Pedro voltasse e ele falou, não, eu vou ficar. Gente, a frase lá que todo mundo já ouviu também não é muito bem lá, assim, aquela, se é bem, para bem-estar e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Ele falou, olha, cara, mano, eu tô com saco, não quero voltar pra casa dos meus pais, assim, vou ficar aqui de boa, já tenho uma mulher, amante da amante, assim, tô de boa, ficar em casa, voltar pra casa dos pais não vai rolar, não. Brincadeirinha, viu, gente? Claro que também, não assim, com essas palavras, né? eu tô romantizando pro meu lado agora, a verdade é essa. A data de 7 de setembro, né? Portanto, ela é ignorada nesse primeiro momento. E ela começa a ser falada, ainda que timidamente, a partir de 1827, pouco depois, porque o Dom Pedro I, nesse momento, já vivia um período de insatisfação das elites, especialmente das elites paulistas. E daí o Dom Pedro tem essa ideia, que na minha opinião é bastante inteligente, que para resolver isso e acalmar a essas elites paulistas e ao mesmo tempo ganhar mais poder, é algo muito inteligente que ele faz nesse ponto, que puxar esse momento de quando as tropas encontraram ele no 7 de setembro às margens do Ipiranga, tá? Criar essa percepção e falar, não, lá eu falei isso, gritei independência ou morte. Por que ele fez isso? Porque ele garantiria duas coisas boas ali. Primeiro, trazer a elite paulista de volta para si de novo, porque você tá colocando São Paulo como, nossa, foi isso que aconteceu em São Paulo. E segundo, se colocar como centro da independência, né? Não colocar um processo amplo de vários atores. Essa história coloca ele como o principal autor, foi ele que fez. Ele que falou, de jeito nenhum, independência ou morte, sabe? Então, essa saída que o Dom Pedro coloca ali em 1827, ainda que tímida, né? Não foi imediato que essa história pegou, mas naquele momento resolveu justamente a insatisfação daquela elite ali. Então, naquele momento, os caras pararam desculpa o português, encher o saco dele. E ele também foi se colocando como centro de tudo, né? Muito inteligente da parte dele. Posteriormente, já no século XX, São Paulo faz um novo esforço. Daí, São Paulo, já como o Fábio disse, já estava muito mais forte, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Faz um esforço para construir um imaginário na população e seu protagonismo no processo de independência do Brasil e ratificar a data de 7 de setembro como a data da independência. Então, no centenário da independência, em 1922, o São Paulo, né, o estado de São Paulo, sequestra a data e constrói uma narrativa onde indica que Dom Pedro I só conseguiu lograr esse êxito graças ao fato de estar em terras bandeirantes. Ou seja, coloca a grandeza de São Paulo como determinante para a conquista da independência por Dom Pedro, né? Então, para isso, São Paulo inaugura a tela de Pedro Américo, de Tantes, no Museu do Ipiranga,
e transforma tal tela em cultura material. E como que São Paulo faz isso? Passa a colocar essa tela em moedas, louças, bandeiras ao longo de todo o estado de São Paulo. Assim, faz com que... Isso é muito cultura material, né? Isso é muito dominar pela cultura. Assim faz com que crie-se um imaginário nas pessoas que aquela cena heróica está completamente ligada a São Paulo em si. Então você não separa mais a terra São Paulo da independência do Brasil. E você investe muito nisso, como acabei de falar, moedas, né? Tinha moedas com essa imagem, tinha bandeiras com essa imagem, tinha louça de cozinha com essa imagem, tudo mais. Então, é muito interessante que São Paulo agora em 1922, no centenário, 100 anos atrás, portanto, consegue fazer culturalmente isso entrar no imaginário da população. O quadro passa a ter, portanto, uma nova função política, estabelecer a data 7 de setembro e São Paulo como marcos da independência. E novamente citando Lilia Schwartz, a imaginação passa a ocupar o lugar da realidade, ou seja, tipo, a realidade que a gente falou agora, de 10 de outubro, de Rio de Janeiro e tal, passa a ficar por fora, e a imaginação do 7 de setembro ganha de fato a importância de independência do Brasil. E a data de 10 de outubro, sinceramente, eu acho que somente historiadores hoje em dia sabem, né? Nunca ouvi ninguém que seja fora da história falando sobre isso. Né? Pode falar, Fábio. Não, de forma alguma. Eu acho que assim, todo mundo. E assim, eu não posso me tirar também desse posto. Para mim, era o 7 de setembro e eu sempre fui o 7 de setembro. Só depois de. Só lendo Lilia Schwartz e outros historiadores. Né? Pois, historiadores que estão focados em estudar muito bem o Brasil, que é uma coisa que também às vezes é uma tarefa bem difícil. Um outro fato interessante até, que eu acho que é válido de ser mencionado, é que agora a gente observou, né, a vinda do coração de Dom Pedro para o Brasil, né? Só um pequeno disclaimer, o coração de Dom Pedro, no caso, ele justamente fica na cidade do Porto depois da independência, depois da abdicação. Dom Pedro, ele abdica e vem a Portugal lutar contra o próprio irmão Dom Miguel para voltar com a Constituição liberal e, consequentemente, ele fica na cidade do Porto, luta contra o irmão, vence, consegue colocar a filha no poder, a Maria da Glória, Dona Maria II de Portugal, e devido a essa grande batalha, que também foi um cerco que ocorreu novamente na cidade do Porto, Dom Pedro lutou, tem a história que ele deixou a barba crescer enquanto não ganhasse, enquanto não colocasse a filha lá no poder. Tudo briga de família, viu, gente? Tudo isso é briga de família. Mas enfim, fica o coração do Pedrinho no Porto. E o que aconteceu com o resto do corpo? O resto do corpo dele foi para as criptas, por assim dizer, da família dos Braganças, que, se não me engano, fica em Sintra, e repousou ali até 1972, que foi o quê? O aniversário de 150 anos da independência do Brasil. Portugal, naquela época, já o regime fascista do Estado Novo, agora assim comandado por Marcelo Caetano e não mais por Salazar, estava numa guerra contra as antigas colônias, a Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e fins. E o Estado Novo português, uma das razões que justificava essa presença, era a própria formação do Brasil como uma nação luso-tropical, usando aquele conceito do próprio Gilberto Freire, que vai ser usado e abusado por parte do Estado Novo, como um exemplo do colonialismo português. O Brasil era um bom exemplo, porque era uma democracia racial entre inúmeras aspas, porque nunca foi, né? Só pela falsa comparação que se tinha, por exemplo, com o racismo norte-americano, e pelo fato da miscigenação acreditava-se que existia uma democracia racial, o que nunca refletiu na prática, porque se houvesse, haveria uma representação da parte da população negra. E isso, assim, eu tô colocando abaixo a teoria do luso-tropicalismo do Gilberto Freire em 2 palavras, viu, gente? Isso é uma simplificação, não consigo... Se quiser, eu posso ficar falando disso, mas a gente pode fazer um outro episódio só sobre isso. Posteriormente,
Como o Estado Novo Português se baseava muito nesse conceito e já estava numa guerra que não estava perdendo, mas estava massacrando o próprio povo português, alinhado com a ditadura brasileira, resolveram então mandar o corpo de Dom Pedro para, mais uma vez, uma figura importantíssima, né? Que é o corpo do libertador, os restos mortais estavam retornando para o Brasil e foi feito todo aquele circo armado com poupas e elegâncias, com recebimento de chefes de estados, e finalmente pousaram o seu corpo, onde teve o seu descanso final, ali no Monumento da Independência, onde corre de fato o Riacho do Ipiranga. E isso foi tudo usado como uma máquina política, tanto por Portugal, que precisava do Brasil como aliado durante as guerras coloniais, ou melhor dizendo, as guerras de independência dos países africanos. E o Brasil era um país que ajudou muito Portugal no nível internacional, até o ponto que viu que não dava mais e retirou o apoio. E aí a ditadura militar também, quando se independizou os países da África, foi lá conversar e ficar amiguinho, porque tinha interesses. E posteriormente o corpo também foi utilizado como uma propaganda política, que a gente conseguiu ver 50 anos depois com a utilização do coração e do imbrochável. E assim, a gente começou como piada, mas assim, a única diferença que eu tô vendo nessa história é que baixou o nível. Os fins são os mesmos, mas assim, bro, parabéns, você conseguiu fazer uma coisa pior que a ditadura brasileira. Você conseguiu baixar o nível a tal ponto em que você fica gritando no bicentenário da nossa independência, que assim, independentemente de ter uma romantização ou não, eu acho que é uma data importante porque é uma data de reflexão sobre o nosso país, sobre como estamos e para onde nós queremos ir, e se resumiu ao órgão sexual masculino ereto para todo sempre. É isso. Então, assim, o que eu convido a nossos ouvintes a fazerem: o que vocês pensam do Brasil? Para onde vocês querem que o Brasil vá? E não estou dizendo de amor à bandeira, não estou falando de amor ao hino, estou falando de amor à sua terra, à sua gente, a pessoa que está ao seu lado. Para onde você quer que o Brasil... A si próprio. A si próprio. A si próprio. Assim, gente, pode mudar a cor da bandeira, tanto faz. O teu vizinho vai estar precisando de ajuda da mesma maneira. Você quer um futuro melhor para si. Gente, é isso que eu acho que é a principal reflexão que nós temos que ter nessa data, que já passou, mas a reflexão pode continuar, não é mesmo? E eu acho que é isso. Passou ou não? Oi? Passou a data da independência ou não, depende da leitura. Pois, só por fato curioso, nós estamos gravando esse episódio no dia 11 de setembro. Que são três coisas importantes que aconteceram nesse dia. O primeiro, óbvio, as Torres Gêmeas. Segundo, o que não é tão óbvio, mas bem deveria ser, foi a data do golpe do Pinochet contra o Salvador Allende no Chile. Onde Estados Unidos da América bombardeou Santiago. Pois é. E terceiro, e acho que nesse caso para nós não tão importante, é o Dia da Catalunha, que é o Dia do Orgulho Catalão, que tá lá querendo também, já entrando aqui em concílio com o nosso episódio, também quer a independência. Que é uma autodeterminação dos povos também, querendo ou não. Pois, e abaixa a monarquia, Betinha descansa em paz, mas tá na hora de acabar com esse regime aí, porque é só briga de família, chega. Bem, agora, pessoal, a gente acaba o quinto e último bloco e vamos para as dicas culturais. Então, pessoal, agora as dicas culturais. Eu tenho duas dicas, ambos livros. Primeiro, de uma autora que eu citei bastante aqui nesse episódio, que é a Lina Schwartz. O livro chama Brasil, uma biografia. É o livro dela com a Heloísa Starling, que é publicado pela editora Companhia das Letras. A minha outra dica, que eu também citei durante o episódio, é um livro... Fábio, eu esqueci como é que se pronuncia o sobrenome da pessoa. Neifert. Então é Anthony Neifert. Meu, sei lá, russo é horrível, brincadeira. É um livro muito bom da editora Zahar,
que chama As Incríveis Aventuras e Estranhos Infortúnios de Anthony Knivet, que é, de fato, esse é um viajante inglês, que é muito interessante o livro, sinceramente, que ele vem para o Brasil em 1591, a passeio, simplesmente, e ele escreve, né, faz um diário sobre isso. E é uma época completamente diferente, estamos no fim do século XVI, né? Então tem pirata, não tem indígena, tem encontro dele com indígena, então é muito interessante, assim, é bem legal, daria um bom filme, inclusive. Então é um livro que me divertiu bastante, assim, sabe? Sinceramente. Eu até já pensei em fazer mestrado sobre isso, mas eu não levei adiante. Mas então são dois livros que são... Um é mais uma leitura da Lilian, mais teórico, pensando sobre o Brasil, e esse é mais divertido, né? Esse das viagens é mais divertido, mas também é bem legal. E é um diário, né? Então você tá obviamente traduzido, mas você tá lendo ele narrando os próprios fatos, né, da vida dele no Brasil. Vai lá, Fafá. Bom, pessoal, as minhas dicas culturais vão ser um pouco diferentes, vai ser mais sobre produções audiovisuais. A primeira é uma dica cultural que eu já havia dado antes, mas retorno porque é bom, né? É uma minissérie portuguesa chamada Conte-me História, que tem justamente sobre a vinda da família real e o processo de independência brasileiro. É evidente, por se tratar da perspectiva portuguesa, eles vão falar mais sobre a vinda da família real, né, a fuga da família real, mais focados nesse assunto do que a independência por si própria. Já a minha segunda é uma minissérie da Globo que fez parte da minha infância. Eu adorava e hoje faz parte daquele tipo de categoria de coisas que você é criança, que você vê e você não entende, mas quando você cresce você vê que só tinha piadinhas sexuais e você nem reparava. Que é o Quinto dos Infernos. Não sei se o Danilo lembra do Quinto dos Infernos. Eu tinha o DVD, não eu, né, mas minha mãe, sei lá, tinha o DVD, né, era maravilhoso, era com... O ator que fazia o Dom Pedro era o Marcos Pasquim. Era aquela série nos 2000 Globo, clássico. E tratava com... Tinha a Daniela Vinitz, né? Daniela Vinitz, que era a namorada do Chalaça. Chalaça, que também foi um outro companheiro do Dom Pedro I. É um personagem que realmente existiu e que realmente participou de todo o processo ali, mas como um parça. Tipo o parça do Neymar, era o parça do Dom Pedro. E, assim, é cheio de piadinha, é cheio de humor, piadinhas sexuais, muitas cenas que envolvem sexo. É aquela coisa, gente, a gente cresceu numa época, Brasil, anos 2000, que, assim, era normal na época. Hoje, assim, não recomendo que você mostre pros seus filhos. Vídeo de banheiro do Gugu, né? Aquilo ali, assim, quanto mais pra trás se vai, pior fica a história. Pra não falar as roupas da Xuxa de programa infantil dos anos 80. Eram uns biquininhos assim que... Uai, não é à toa que virou piadinha nos Simpsons isso. E por fim, a minha terceira dica cultural, eu devo confessar que eu ainda não vi, porque é uma série da cultura e eu ainda não tive a oportunidade, não tive tempo, pra falar a verdade, em assistir. Ainda não encontrei como é que faz pra assistir sem tá vendo ao vivo tudo, né? Mas chama Independências. Se não me engano, é com Daniel Oliveira e... Como é que chama aquele outro ator? Que é um grisalho... Antônio Fagundes. Um grisalho, pô, tem 90. Ele tem um cabelo branco, né? Não é nem grisalho aquilo, É o William Bonner. Pois é, grisalho é o William Bonner, é verdade. Ele já tá mais pro... Como é que chama? O que veio antes do William Bonner? O Cid Moreira. Grande Cid Moreira. Mas enfim, é uma série que eu ainda não tive o prazer de assistir. Parece que está muito interessante. Então, para vocês aí que estão no Brasilzão, fica a dica, que fica mais fácil para vocês assistirem do que para mim. Se assistirem, me contem, tá? Confirmando só, é realmente com Antônio Fagundes fazendo o papel de Dom João VI e Daniel Oliveira fazendo o papel de Dom Pedro I.
Nossa. E com participações especiais de Fafá de Belém, veja só. Se tem Fafá de Belém é porque o negócio é bom, vocês já sabem disso. Enfim, pessoal, essas acho que foram as dicas culturais. Se o Danilo tiver mais alguma coisa a acrescentar, dou o microfone, ele passa a bola. E Só bom, isso. pessoal, chegamos a mais um final de episódio. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que chegaram até o final. E mais uma vez, aquele velho recado: convites, críticas, sugestões, críticas, enfim, convites para o almoço de domingo da família, sempre é muito bem-vindo. Sigam nas redes sociais. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima semana. Beijo, abraço, beijo na mucosa do pulmão. E é isso, beijo. É nóis. Tchau, tchau.